Olá, bem-vindos ao nosso estudo das leis morais. Nós vamos iniciar com o capítulo 1, que trata da lei divina ou lei natural. Antes, porém, vamos fazer uma breve consideração sobre o Livro dos Espíritos. Ele é dividido em 4 grandes partes, que são as causas primeiras, mundo espírita ou mundo dos espíritos, leis morais e penas e consolações. De cada uma dessas partes surgiu uma das obras da codificação espírita. E da parte terceira, que trata das leis morais, surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso nós vamos voltar o pensamento a essa parte do Livro dos Espíritos e estudar uma por uma das leis morais, porque elas são de suma importância para a nossa vitória na reencarnação. Então, o capítulo 1 desse livro terceiro trata da lei divina ou lei natural, que é a mesma coisa. Começa com a questão 614 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então vejamos se não é algo para o qual nós devemos voltar o nosso pensamento. A lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então nós podemos filosofar à vontade a respeito da paz, da harmonia, da felicidade. Procurar meios de encontrar essa condição. Porém, a lei de Deus é a única que vai nos conduzir a isso. Enquanto o homem é imaturo, ele julga-se poder viver a parte dessa lei. Ele julga até no direito de não acreditar em Deus, de ser uma criatura autônoma, promovendo a sua própria felicidade no mundo de acordo com os seus interesses. Tudo bem. O homem está em busca do maior entendimento a respeito de si mesmo como ser espiritual e de Deus como nosso Pai Celestial. Porém, quanto mais evolui, quanto mais maturidade conquista como ser espiritual, ele compreende que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade. Todas as outras teorias criadas pelo homem são caminhos de se chegar no mesmo ponto. E quanto mais ele se aprimora, mais esses caminhos se aproximam da vertente original, que é a lei de Deus. Então, se queremos encontrar a verdadeira felicidade individual e coletivamente, precisamos compreender essa lei. O que Deus espera de nós e como nos posicionarmos no mundo em obediência a essa lei. Afinal de contas, a felicidade é o objetivo de todos nós. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, por vezes, ficamos indecisos a respeito de alguma decisão que temos que tomar, de uma situação que se nos defronta, imaginando como devemos agir diante dela. Aí perguntamos a um, perguntamos a outro, consultamos a nossa própria experiência pregressa. Tudo isso são instrumentos válidos para nos ajudar a tomar uma decisão. Porém, o que vai nos guiar de maneira certeira pelo caminho correto é a lei de Deus. Onde está escrita essa lei? Mais para frente os Espíritos vão nos falar. Na nossa própria consciência. Porém, aí há uma outra questão. Se a minha consciência anda adormecida, eu não vou ter acesso a ela. Ela será como um baú velho, empoeirado, guardado no sótão da minha casa. Eu preciso ir até lá, no meio de toda aquela bagunça, pegar o baú, trazer para baixo, no ambiente onde eu me movimento normalmente, limpá-lo, tirar toda a poeira, abri-lo e revolver o seu interior, para que eu possa tirar proveito dele. Assim é a minha consciência. Por vezes ela fica abafada pelos interesses materiais,
passageiros a que eu me entrego. E aí não tem como ela me guiar nesses momentos de dúvida. Não é? Então, esse é um dos objetivos que nos levou a estudar as leis morais, para que nós revolvêssemos o baú da consciência, extraindo daí todo o conteúdo que Deus colocou, para que possamos guiar os nossos passos de maneira segura, rumo à paz, à harmonização íntima, à felicidade plena. E conquistando isso dentro de nós individualmente, vamos naturalmente estender a coletividade onde estamos inseridos. E assim o mundo melhora. Então, esse é o objetivo de toda pessoa de boa vontade. Colaborar com o Cristo na melhoria do mundo. Como que se faz isso? No sentido contrário, começando com a melhoria de nós mesmos e deixando que as nossas manifestações mais elevadas, mais purificadas pela obediência da lei de Deus, estimulem, influenciem o mundo ao nosso redor. É assim que fizeram os grandes missionários da história. Aqueles que mais demonstraram valor, virtude e que deixaram sua marca no tempo a nos influenciar até hoje. Eles não pregaram, deram sermão, forçaram consciências, eles apenas vivenciaram o que sabiam, o que já tinham dentro de si. Deixaram que essa luz interna brilhasse, conforme a orientação do Cristo, brilhe vossa luz, e essa luz espontaneamente iluminou a quem estava em volta. Alguns deles tinham uma luz tão forte que nos iluminam até hoje, mesmo décadas ou até séculos depois das suas passagens pelo mundo. Vide Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, mais próximo de nós, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo. Então, é a intensidade da luz que brilha no interior do espírito, esparge ao seu redor, que dá notícia da sua elevação espiritual. Então, meus amigos, todos eles foram capazes de fazer isso porque buscaram na consciência o que deviam e o que não deviam fazer. Lá está escrita a lei de Deus. E se a lei é de Deus, ela é perfeita. Se eu quero andar de maneira perfeita, eu preciso segui-la, né? Consultando essa consciência e verificando se eu devo ou não fazer tal coisa. E mais, o homem não é infeliz senão quando se afasta dela. A infelicidade provém do afastamento voluntário da lei de Deus. Mesmo ela estando gravada no nosso íntimo, nós podemos desprezá-la. Jesus disse isso quando nos falou: não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Por quê? Se amará um e desprezará o outro. Mamon significa tudo que é material, tudo que é passageiro, o dinheiro, o poder do mundo. Se eu escolho servir a Mamon, automaticamente vou virar as costas para Deus. E aí não tem como eu seguir a minha consciência, porque ela vai estar adormecida. Jesus foi bem claro, não se pode amar, servir a dois senhores. Então, eu não preciso desprezar Mamon, porque tenho que viver no mundo de acordo com o que o mundo me pede. É o que Jesus disse: dai a César o que é de César. É justo. Mas eu não posso me esquecer de dar a Deus o que é de Deus. Então eu vou conviver com Mamon, ou seja, cumprindo os meus deveres e obrigações que a vida material me impõe, porém, servindo a Deus. A quem eu sirvo? A Deus. Não é a dois senhores. É a um. É a Deus. E tendo essa postura diante da vida, a minha consciência será desperta e viverá lúcida e me envolverá em todas as ações que eu for fazer. Meus atos, minhas palavras, até mesmo meus pensamentos estarão subordinados a essa consciência desperta, viva, atuante, operosa. Então, o objetivo do nosso estudo é tornarmos a Deus através do despertar da consciência.
esse capítulo do Livro dos Espíritos conduz a isso. Porque conforme mergulhamos o pensamento nas leis morais, nós as revolvemos no nosso íntimo. Então é como uma substância que foi depositada num recipiente de água e que desceu ao seu fundo. Ficou em forma de pó lá no fundo. A água permanece límpida. Essa substância não vai se fazer ativa em todo o líquido, desde que não seja movimentada. Então precisamos botar uma colher nesse copo e movimentar para que ela se eleve e tome conta do líquido. Ele vai ganhar um colorido e um sabor especial. Então assim são as leis morais que estão nas nossas consciências. Se nós voltamos o pensamento somente para o que é imediato, somente para o que é passageiro, para o que diz respeito aos meus interesses de personalidade encarnada, ou seja, ganhar dinheiro, pagar contas, me divertir nas horas vagas, se a minha vida gira em torno disso apenas, minha consciência estará adormecida lá no fundo do copo. Ela não fará diferença no meu dia a dia. É preciso ouvir com a colher da reflexão, do estudo, né? E mexer para que a consciência ganhe corpo e ela passe a tomar conta de mim. Eu vou me guiar por elas, continuando trabalhando, estudando, pagando minhas contas, sustentando-me, a minha família, dando a César o que é de César, porém com uma postura renovada, postura de cristão, de filho de Deus que cumpre o seu dever diante do Pai, que serve a Ele em todos os setores onde foi chamado a atuar. Então está aí o objetivo do estudo, é remexer no fundo do copo da nossa consciência para achar a lei de Deus e fazer com que ela emerja, né? E se torne viva na nossa mente, guiando os nossos passos. Podemos ter certeza de que assim viveremos melhor. Por quê? Repetindo a resposta dos Espíritos. Porque ela é a única e verdadeira condutora da felicidade. Nós só vamos ser felizes se compreendermos e seguirmos essa lei. É por isso, não é? E a infelicidade, ela nos visita normalmente porque nos afastamos da lei de Deus. Então vejamos, mesmo inconscientemente, o Espírito faz isso. Quem não quer ser feliz? Né? E quem não fica triste quando momentos difíceis acontecem? Agora, eu preciso me perguntar por que eu me sinto tão infeliz diante de alguns fatos da vida. Por que eles me abalam tanto? Por que eles me abatem a ponto de quase me fazerem desfalecer? Pode ser que eu não esteja sintonizado o suficiente com o Pai Celestial. Como é que eu faço isso? Procurando nos templos? Não, procurando dentro de mim mesmo. Através da minha consciência, rebuscando a sua lei, percebendo a sua vontade e me adequando a ela. Esse sofrimento com certeza vai diminuir. Não estou dizendo que as provações do mundo vão deixar de nos atormentar, porque esse é um mundo de provas e expiações, mas nós vamos encarar de uma melhor maneira, mais suave, resignada, tranquila, esperançosa. Não é? Porque estaremos harmonizados com a vontade do Pai. Então, nos perguntemos, meus irmãos, se eu sou infeliz, essa infelicidade, será que ela não está proporcionalmente ligada à minha desconexão com as leis divinas? Será que eu sei realmente que leis são essas? Como elas funcionam? Como eu devo me enquadrar nelas? De repente eu acho que já sou um servo fiel de Deus. Não percebo quanto me falta ainda para sê-lo. Porque quando eu estiver como Jesus, dizendo eu e o Pai somos um, ou seja, todos os meus atos refletem a vontade de Deus, eu não estarei sofrendo, me desesperando. Então, é uma questão a se pensar. Vamos procurar, nas próximas reuniões, refletir muito sobre as leis divinas, para que elas tomem conta de nosso ser e nos auxiliem a sermos mais felizes, operosos
e produtivos nessa vida. Que Deus nos ampare nesse nosso propósito, que Jesus e os bons espíritos estejam conosco. Muito obrigado e até a próxima.